Aqui no Além da Notícia, nós vamos analisar temas que ganharam repercussão nacional nas mídias e nas redes sociais. Nosso olhar vai estar voltado para a cobertura de acontecimentos jornalísticos que mobilizaram a opinião pública. Nós vamos falar da crise humanitária dos Yanomami em Roraima. A reserva indígena é a maior do país, com 9 milhões de hectares dentro da floresta amazônica, uma área do tamanho de Portugal. A região está em emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro. Nos últimos 4 anos, pelo menos 570 crianças morreram na reserva com desnutrição, fome e contaminação pelo mercúrio. Uma crise humanitária provocada pela ação ilegal de garimpeiros e o desmonte da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, no governo Bolsonaro. A tragédia Yanomami invadiu as primeiras páginas de informativos na internet e também nas redes sociais dos brasileiros. Fotografias chocantes de indígenas em quadro de desnutrição geraram comoção nacional. Mas a dimensão do problema não ficou muito clara nas capas dos principais informativos impressos que circulam pelo país. Na Folha do dia 22 de janeiro, o tema apareceu pela primeira vez sem fotografia e sem destaque no canto inferior esquerdo. No dia seguinte, o Globo apresentou na capa o assunto com uma imagem em evidência de indígenas em quadro de desnutrição. Já o Estadão só foi abordar o assunto na capa no dia 24 de janeiro, sem muita visibilidade. Durante 24 dias, o Globo e a Folha foram os jornais que mais trouxeram a questão na primeira página. O Estado de São Paulo foi o jornal que menor espaço deu ao assunto. Na televisão, as imagens tiveram grande repercussão. O Fantástico da Rede Globo mostrou em uma reportagem de 21 minutos a situação dos Yanomami. A Record dedicou 8 minutos à crise humanitária dos indígenas no Domingo Espetacular. Essa cobertura jornalística é suficiente? Esperar uma crise aguda para abordar o problema é a solução? A invisibilidade do indígena no Brasil é um dos fatores que conduziu à crise de agora? Preconceito, terras invadidas e saqueadas, doenças, chacinas, morte. Qual o papel da comunicação para minimizar esses problemas? A face mais dramática dessa crise humanitária é o abandono a que o povo Yanomami foi submetido, sendo deixado à própria sorte. A situação subhumana dos indígenas já vinha sendo denunciada por entidades de defesa da etnia e plataformas de jornalismo local, mas o pedido de socorro, o grito vindo da floresta amazônica, foi ignorado pelo governo Bolsonaro. Nossos produtores foram buscar um pesquisador que convive com a realidade dos Yanomami para nos ajudar na análise da cobertura da mídia e das redes sociais. Mestre e doutor em comunicação social, Wilson Júnior Santi é diretor do Centro de Comunicação, Letras e Artes da Universidade Federal de Roraima. O professor também coordena o Amazum, Observatório Cultural da Amazônia e do Caribe. Eu comecei a minha conversa com o professor Wilson tentando entender se a imprensa demorou a perceber a dimensão do problema vivido pelos Yanomami. Verificamos que já houve cobertura de episódios isolados nos jornais ao longo dos anos, mas só agora a dramática condição da etnia despertou a atenção nacional. Numa primeira análise, então, a gente pode dizer assim, que a grande mídia nacional demorou um pouco a entender o tamanho da dimensão da crise humanitária vivida pelos Yanomami, e não só pelos Yanomami, pelo contexto geral das populações indígenas do estado de Roraima, né? E também por que eu digo um pouco? Porque sim, a gente vai lembrar, mas professor, o Fantástico fez uma matéria denunciando isso, né? Claro que depois de apelo das organizações indígenas, um apelo interminável, né, nos últimos 6 anos, pelo menos, denunciando essa situação, tiveram alguns lapsos, alguns momentos onde isso acabou virando pauta, mas em termos gerais, era uma pauta que parecia que não queria ser escutada, uma pauta que não encontrava ressonância, e uma pauta que, nesses episódios, virou isso mesmo, apenas um episódio de uma tragédia distante que não parecia fazer parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, né? Isso pode ser verdade para a parte do Brasil, para nós aqui, não.
Aqui em Roraima ainda se mata indígena todos os dias. Apesar de ter piorado nos últimos anos, a história dos Yanomami e da invasão da terra deles pelo garimpo tem quase 50 anos. Os primeiros contatos com populações não indígenas já levaram doenças a uma comunidade antes isolada, como a gente vê no material a seguir. Yanomami, protetores da floresta amazônica segundo as principais lendas deste povo. Tribos com características de caçadores-agricultores só tiveram contato com outros grupos não indígenas a partir do século XX, entre 1910 e 1940, de acordo com o ISA, o Instituto Socioambiental, uma organização da sociedade civil. Os primeiros encontros foram com os trabalhadores extrativistas, que retiravam seiva ou fibras de árvores com soldados da Comissão de Limites, órgão responsável pela demarcação das fronteiras do país, e com funcionários do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que só passou a existir em 1910. Entre os anos 1940 e 1960, a abertura de alguns postos do SPI e a presença de várias missões católicas e evangélicas estabeleceram os primeiros pontos de contato de forma permanente. Com isso, já era possível sentir um grande impacto sobre essa população. Ao mesmo tempo em que aumentava a dependência de alguns indígenas à assistência sanitária e de suprimentos vindos do cenário urbano, crescia também a ocorrência de doenças que eles antes não conheciam, como sarampo, gripe e coqueluche. O resultado seria uma drástica redução populacional, o que pode voltar a acontecer com os eventos mais recentes. As mortes iriam piorar com um contato cada vez maior depois da implantação de projetos de desenvolvimento do Estado nas décadas de 1970 e 1980, quando o oeste de Roraima vivenciou a construção de estradas, projetos de colonização, fazendas, canteiros de obras e os primeiros garimpos. Era o Plano de Integração Nacional lançado pelos governos militares. No mesmo período, um projeto de 1975 detectou a existência de jazidas minerais na região, e a publicidade dada a esse potencial desencadeou um movimento cada vez maior de invasão de garimpeiros. Nós conversamos também com Thalita Bedinelli, jornalista da Sumaúma, plataforma de jornalismo voltada para a Amazônia e os povos indígenas. Foi uma reportagem especial desse portal que denunciou a condição subhumana dos Yanomami e provocou comoção dentro e fora do Brasil. No começo de dezembro, a gente começou a receber informações de que a situação ali tinha se agravado absurdamente em relação à saúde. Um helicóptero, que era o único helicóptero que removia os pacientes de algumas aldeias mais distantes, tinha quebrado, não foi substituído. Então, muitas crianças morreram porque não tiveram atendimento médico. E a gente começou a receber dessas fontes dentro do território imagens assustadoras de crianças em áreas mais distantes, assim, essas áreas onde não se consegue chegar facilmente, né, em situação de desnutrição severa, né, que são essas imagens que a gente viu depois publicadas. Então, a gente começou a receber isso lá em dezembro, né, e a gente fez um trabalho bastante cuidadoso de acompanhar e conversar com as lideranças, primeiro para entender a veracidade de tudo que a gente estava recebendo, né, dessas imagens, e segundo para entender o contexto disso e pedir autorização para publicá-las, né? É uma cultura bastante diferente assim nesse sentido em relação à imagem, porque os Yanomami, eles acreditam que a imagem ela faz parte, né, do indivíduo. Eu ainda abordei com o professor Wilson a questão de como ele enxerga a atuação dos governos nesse cenário de tragédia. Na avaliação do senhor, a falta de ação dos governos federal e estadual, em certa medida, contribuiu para essa invisibilidade dessa situação dos Yanomami? Com certeza. A gente pode afirmar isso, sim, sem sombra de dúvidas, né? O diagnóstico primeiro, e inclusive um diagnóstico compartilhado a partir das organizações indígenas, estou falando, não necessariamente numa avaliação pessoal, que há uma cadeia de omissões, né? Essa situação
ela só aconteceu porque ocorreu uma cadeia de omissões, e essa cadeia de omissões passa invariavelmente, necessariamente, pelas omissões estatais, pelas omissões do poder público. O governo federal deixou de fazer o papel dele, a FUNAI deixou de fazer o papel dela, o IBAMA deixou de fazer o papel dele, e eu me arrisco a dizer que até a Polícia Federal deixou de fazer o papel dela em determinado momento, né, no controle, principalmente no controle do acesso à terra indígena Yanomami, né? As Forças Armadas deixaram de fazer o papel dela no controle desses acessos, principalmente. Nas redes sociais, o tema gerou não só discussões entre usuários, mas também notícias falsas, que tentavam minimizar a responsabilidade do último presidente da República sobre o problema. Era 20 de janeiro quando os primeiros posts no Twitter começaram a replicar a reportagem da Suma Uma, inclusive Eliane Brum, a jornalista idealizadora desse portal. Apareciam ainda as primeiras informações de que equipes do Ministério da Saúde estavam no local e que o presidente da República, Lula, iria visitar a região. Logo já começaram a surgir acusações contra a gestão anterior pela culpa na tragédia. Uma delas é que 21 pedidos formais de ajuda foram ignorados ao longo dos anos. Durante a visita ao local, o presidente Lula falou ao vivo, responsabilizou o antecessor, o que repercutiu nas redes. Posts lembraram que, quando ainda era vice-presidente, Hamilton Mourão minimizou a gravidade do garimpo na região e que Bolsonaro sempre foi contra a demarcação de terras indígenas. Uma notícia falsa começava a circular com a mentira de que os indígenas seriam da Venezuela, e membros do antigo governo começavam a tentar tirar o corpo fora. O ex-mandatário chegou a chamar o problema de farsa de esquerda. A ida do presidente Lula ao local foi vista pelo professor Wilson como um momento chave para que a questão ganhasse a devida importância. Na opinião do senhor, teve algum momento ou alguns aspectos em especial que mais chamaram a atenção do senhor na cobertura até agora da mídia? Sim, eu preciso citar, invariavelmente, a vinda do presidente, né? A vinda do presidente e da equipe ministerial, sabe? Isso foi um divisor de águas, na verdade, né? E que bom que a presidência entendeu isso, né? Talvez se o presidente tivesse... Importante. Se o presidente tivesse demorado mais um mês, 2 meses para vir aqui, talvez a gente não teria ainda entendido a dimensão da tragédia humanitária e 2 meses a mais, muito provavelmente, teria sido decisivo na vida de muitas pessoas, né, integrantes das populações e dos povos indígenas e das comunidades Yanomami. Tá? Então, isso foi um divisor de águas, né? Isso desvelou, de fato, qual era a situação, a importância dela e o tamanho da tragédia. Vamos colocar isso. A partir daí, a gente tem uma outra relação, uma outra relação que é estabelecida com o tema, vamos chamar assim, e com a problemática, né? E, inclusive em relação à quantidade de conteúdo que é produzido, né? Se antes a gente tinha e conseguia, vamos dizer assim, emplacar uma matéria a cada mês falando da situação, não, agora a gente está produzindo material diariamente, a gente está vivendo essa onda, produzindo material diariamente sobre a questão, né? Por que as mortes aumentam com a presença de garimpeiros na terra Yanomami? E quais os motivos de a invasão dos últimos anos ser pior? Um dos motivos foi a falta de fiscalização, segundo o relatório do Ministério da Justiça. Com os órgãos de controle fazendo vista grossa, o garimpo ilegal cresceu 54% no último ano do governo Bolsonaro, de acordo com o Instituto Socioambiental. Levando em conta os 4 anos desse governo, houve crescimento acumulado de 309% do desmatamento causado pelo garimpo. De quase 13 quilômetros quadrados de extração mineral ilegal em 2016, a área foi crescendo ano a ano, com quase 115 quilômetros quadrados em 2021. No ano passado, houve uma queda com o total chegando a 62 quilômetros quadrados. Além disso, o garimpo intensivo aumenta a presença de mercúrio nos rios, contaminando peixes, fonte de alimento dos indígenas.
O desmatamento e as piscinas de resíduos deixadas pela atividade alteram o ecossistema das regiões, criando um ambiente favorável à reprodução do mosquito Anopheles, transmissor da malária. É um ciclo vicioso. Sem alimento vem a desnutrição, e crianças nessa condição têm os sistemas imunológicos enfraquecidos, e por isso o corpo tem menos capacidade de combater essa e outras doenças. Para piorar, crianças infectadas com malária ficam desnutridas mais facilmente. Qual o perfil desse garimpeiro que passou a ocupar a terra Yanomami? Eu também abordei uma suposta dualidade dessa figura com o professor Wilson. A gente viu que, no primeiro momento, houve uma certa criminalização geral aos garimpeiros ilegais. Num segundo momento, a mídia mostrou que também há uma face que não se conhece, que são pessoas pobres que vão para Roraima para minerar, e muitas vezes são pessoas pobres que estão lá minerando e não aparece realmente quem está por trás desses garimpeiros. Como é que o senhor vê essa dualidade? Bom, o que a gente pode dizer, Alexandre, é o seguinte, né? Há uma sociologia no garimpo aí que é importante a gente deixar evidente, vamos chamar assim, né? O garimpo hoje, esse movimento de invasão garimpeira dos anos 2020, vamos colocar dessa forma, né? Ele é um movimento garimpeiro mais profissional, vamos chamar assim, mais capitalista, mais capitalizado, mais mercadológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque há toda uma estrutura, e é uma estrutura fenomenal, né? Que é de investimento direto, feito por empresas, por grandes grupos empresariais, por empresários, para viabilizar a logística do garimpo. Um outro perfil, vamos dizer assim, que atua hoje dentro do garimpo, que é diferente do ciclo garimpeiro anterior na terra Yanomami, são as facções criminosas, que eu te dizia. Isso dá uma outra cara para o garimpo. As facções criminosas, o PCC, por exemplo, está presente nos garimpos do rio Arariquara. E, por último, talvez a gente tenha, vamos dizer assim, o braço do garimpo, né? É o garimpeiro que efetivamente vai operar as balsas de draga, é que vai fazer os mergulhos, é que vai passar alguns meses no meio da floresta para tentar encontrar alguma coisa de ouro que vai ser dividido com o responsável pela segurança do garimpo, que vai ser dividido com o dono da draga, que vai ser dividido com o dono do avião ou do helicóptero que leva ele até lá e os seus suprimentos. Esse terceiro extrato, que é o garimpeiro da ponta, a gente vê muita gente comum, vamos chamar assim, né, operando com isso. Por quê? Porque eu dizia para você antes que faz parte do imaginário dessas pessoas que o garimpo é o lugar para ganhar dinheiro. 2023 também marca os 30 anos de um massacre em terras Yanomami, que gerou a primeira condenação por genocídio no país. Em agosto de 1993, homens, mulheres e crianças indígenas foram executados na região da fronteira entre Brasil e Venezuela. No total, 16 vítimas. As autoridades foram avisadas do crime por um bilhete escrito por uma freira que estava em missão na região. Os fatos ganharam repercussão na mídia. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que os garimpeiros mataram os Yanomamis movidos pelo ódio contra a condição de indígenas, o que caracteriza o genocídio. Em 1997, os criminosos foram condenados a 20 anos de prisão. A dimensão da tragédia Yanomami mobilizou redações em todo o país. Alguns veículos de comunicação enviaram equipes ao local para compreender melhor a situação. Em Minas, o Tempo foi o único jornal a investir numa cobertura especial da crise Yanomami. O periódico mineiro editou um caderno especial dedicado ao flagelo Yanomami. Durante 10 dias, 4 profissionais do jornal estiveram em Boa Vista, capital de Roraima, e no interior do território indígena, em Surucucu, para um registro detalhado da calamidade indígena. São cerca de 40 reportagens e entrevistas. A equipe acompanhou, por exemplo, o resgate emocionante de um bebê de 2 meses e de um homem adulto com quadro grave de desnutrição. O material conta ainda com entrevistas com lideranças indígenas, profissionais da saúde e militares das Forças Armadas. Os jornalistas mostram também
Como o garimpo ilegal desestrutura o sistema de saúde indígena, além de trazer um cenário devastador como um rombo na floresta amazônica e danos ao meio ambiente. Eu fui até a redação do jornal O Tempo para conversar com os jornalistas que estiveram em Roraima. A Aline Diniz me contou o que mais a impactou durante esse trabalho. Chegando lá, o que mais me impactou como jornalista, como pessoa, é como que as pessoas estão sofrendo de causas completamente evitáveis, né? Desnutrição, malária, fome. Elas estão morrendo por causa disso, são cenas chocantes, assim. A gente, né, eu sou jornalista, eu já vi muita coisa muito triste, eu tenho 12 anos de carreira, e eu ficava parada, sem reação, ouvindo aquelas histórias, vendo aquelas cenas, completamente impactada, e não está acabando, sabe? Assim, é importante deixar isso bem claro. Essa tragédia não é uma tragédia que está diminuindo. A gente esteve lá há pouquíssimo tempo e o Júnior Yanomami, que é uma liderança muito atuante, ele me contou que pessoas que precisam ser levadas para Boa Vista são de 8 a 10 pessoas por dia. Tanto a Aline quanto o jornalista Lucas Moraes destacaram os desafios da cobertura jornalística em um local com muita dificuldade de acesso. Quando a gente chegou uma semana depois, o acesso ao hospital de campanha foi fechado, a gente não podia mais entrar, a gente não podia entrar em nenhum hospital, o tráfego aéreo foi bloqueado, só podia avião do Exército e do governo, então a gente teve que procurar muito essas pautas ali no dia a dia, nos primeiros dias, para a gente achar. Aí a Aline conseguiu achar a viagem para a aldeia, eu consegui encontrar profissionais de saúde que trabalharam no mês passado, ficaram 10, 15 dias e viram essa crise se desenrolar ao longo dos anos. E a gente também falou sobre a crise migratória venezuelana também, que é uma outra crise humanitária que Boa Vista vive, que os venezuelanos não param de chegar. Então a gente foi caçando essas pautas e replanejando esse caderno. Outro desafio dessa cobertura, segundo jornalistas de O Tempo, foi conseguir que as pessoas superassem o medo e contassem o que estavam vivendo. Consegui convencer ela é técnica de enfermagem, ela pediu para não ser identificada, porque todas as pessoas lá têm muito medo, tanto de garimpeiro, mas também por conta da gestão antiga da FUNAI, tinha muita perseguição a alguns servidores e eles ficavam com medo de se identificar. A gente teve uma conversa de mais de 1 hora que a gente marcou numa praça central lá de Boa Vista e ela me contou situações que ela marcou a vida dela e que eu que não vivi aquilo fiquei completamente marcado também. Chegou um bebê tinha 1 mês que estava com malária, chama Vivax, esse tipo de malária que é a mais comum e ela é tratada. É muito raro alguém morrer por conta disso. Só que lá, quando o bebê chegou, ela precisava de um medicamento específico para tratar o caso dele, porque ele tinha menos de 10 quilos. O bebê tinha 2 quilos no máximo, mas até 1 ano trata só com esse remédio específico e ela pediu para a central de Boa Vista para enviar, porque lá a cada 10 dias vai um avião que chama avião de rotina para levar o medicamento, insumo e comida para os profissionais e para lá. E ela me contou que pediu dia 17, falou que ia mandar no outro dia. 18, falou que ia mandar também. No dia 19, não mandou, o bebê morreu no dia 19. A importância de se preservar as fontes nesse ambiente hostil da Amazônia, dominado por garimpeiros armados, também foi destacado pela jornalista Thalita Bedinelli. Quando a gente fala de Amazônia e de denúncia na Amazônia, né, a gente tem sempre que lembrar que a gente muitas vezes vai e sai. Né, como jornalista, a gente vai e faz a denúncia, é óbvio que a gente também se coloca em risco muitas vezes, e muitas pessoas se colocaram em risco, né, para fazer essa cobertura, mas as pessoas que estão ali, que conversam com a gente, que contam as histórias, elas vão continuar ali vivendo naquele território sob ameaça, né? Então a gente teve esse cuidado extremo quando a gente foi ouvir essas mulheres, de não identificá-las de nenhuma forma, inclusive as fotos que a gente publicou,
a gente pensou em recursos para que elas fossem mais ricas, né? E não fotos apenas de mulheres de costas, por exemplo, que não mostrasse o rosto. A gente pediu para que elas desenhassem o contato delas com o garimpo, e o Pablo Alvarenga, que é nosso editor de fotografia, fez uma sobreposição das imagens delas, né, sem o rosto, com esses desenhos para que fosse mais rico e não fosse só aquela foto, né, em que muitas vezes a pessoa esconde o rosto, parece que ela é culpada de alguma coisa, né? Então, acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter sempre presente, assim, que a cobertura que a gente faz, né, dentro dessas áreas de risco, ela precisa levar em consideração as pessoas que continuam lá. Elas precisam ser preservadas sempre, assim. Depois da ação do governo federal com a expulsão dos garimpeiros, nós perguntamos ao professor Wilson se ele acredita que a situação estaria resolvida ou se ainda haveria risco de novas invasões à terra indígena. A repressão a esse garimpo ilegal por parte do governo federal, na opinião do senhor, é suficiente para garantir a melhor qualidade de vida dos Yanomami ou é uma situação difícil? Aí é importante, Alexandre, trazer sempre o histórico do que a gente tem em relação à área Yanomami, pelo menos, né? Não é suficiente, isso eu quero responder de cara para você, né? Não é suficiente, para quem nos ouve, para quem nos vê, não é suficiente, né? Mas é uma etapa fundamental nesse processo, né? Acho que a primeira etapa, sim, a primeira preocupação dessa operação, a partir desse reconhecimento da gravidade da situação, foi o resgate, né? O apoio humanitário. A segunda etapa, que começa agora, inclusive o ministro da Justiça anunciou isso, é a etapa de repressão, né? A etapa de responsabilização pelos crimes eventualmente cometidos, certo? Mas não é suficiente. A gente precisa avançar, inclusive, em direção àquela etapa da conscientização, onde me parece que a comunicação e os veículos de mídia, numa cobertura permanente, sistemática e insistente, tem um papel fundamental, né? Para que as pessoas entendam, de fato, que nesse contexto há outras alternativas ao garimpo, alternativas que não passam pelo caminho de morte, pelo rastro de destruição que o garimpo ilegal deixa em terra indígena ou fora dela, diga-se de passagem, né? A questão indígena no Brasil, como vimos, necessita de muita atenção da mídia. Alguns brasileiros ainda não compreendem que a terra pertence aos povos originários e os direitos deles têm de ser preservados. O contato feito de forma indevida pelos não indígenas tem impactos sobre a estrutura social das aldeias e o meio ambiente. Uma questão complexa que envolve uma reflexão da sociedade e uma atenção permanente do Estado. Esta edição do Além da Notícia fica por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.